o slide inicial da sua apresentação. Que a conexão tá ruim. Pronto. Pronto, está na tela inicial. Vamos lá, então. Então, vamos dar início à apresentação de trabalho de conclusão de curso do aluno Bruno Ribeiro da Cruz. Bruno, você tem de 10 a 15 minutos para fazer sua apresentação. Boa sorte. Bom, sou Bruno Ribeiro da Cruz, aluno da Universidade Federal do Piauí, em parceria com o Centro de Educação Aberta à Distância, AD. Sou bacharelando em Sistema de Informação. Meu orientador é professor Alan Jason Ramos Gonçalves e tratarei do tema, e tutor Lucinaro Pereira Silva, e tratarei do tema aplicação de inteligência artificial voltada à detecção e rastreamento de epidemias e pandemias de doenças transmissíveis. Agora eu vou passar para o sumário da estrutura do projeto. A introdução. Enfim, na introdução, doenças infecciosas assolam a humanidade desde sempre, não é exatamente uma notícia nova. E quando esses eventos trágicos acontecem, muitas vidas são perdidas, seja talvez pela disseminação rápida ou pela demora no diagnóstico dessas doenças. Mas com o advento e evolução da tecnologia, em meados do século passado, foi desenvolvido uma ferramenta que em muito se baseia no raciocínio lógico humano. Ela possui técnicas bem eficazes que podem diminuir e muito o tempo de diagnóstico dessas doenças. Elas são mais conhecidas como técnicas e ferramentas de inteligência artificial. Então, com a atual crise mundial, a pandemia causada pelo Covid-19, é necessário desenvolver meios que acelerem o diagnóstico e o rastreamento dessas enfermidades, com o fim de diminuir na sociedade, ou pelo menos minimizar os efeitos. O uso de tais tecnologias aumentaria a velocidade de detecção da doença a um nível nunca visto antes. Então, essa velocidade é muito importante, porque o tempo para um vírus mortal é muito crucial para salvar vidas e manter o bem comum de toda uma sociedade. Vocês estão me ouvindo bem? Pode prosseguir, Bruno. Então, em virtude das informações que eu já mencionei, pode-se ver a relevância da IA alinhada à junta médica. Então, o presente estudo, ele estabelece como um problema de pesquisa, como aplicações de inteligência, o que eu falei no início, com aplicações de inteligência artificial, pode ser utilizada para identificar e rastrear os diferentes tipos de doenças infecciosas. Assim, sendo assim, o objetivo geral é identificar como as aplicações de inteligência artificial pode ser utilizada para detectar e rastrear os diferentes tipos de doenças infecciosas. E, para tanto, ao longo do trabalho, vai ser conceituado e contextualizado diversas informações nessa área, que é a área da inteligência artificial. Para o efetivo desenvolvimento dos objetivos, um corpo consistente de análise e argumentação, eu adotei um processo metodológico como uma abordagem qualitativa. Então, com base em um estudo comparativo de alguns artigos de diferentes autores, e também uma revisão bibliográfica de artigos também, e livros, que permitam um maior aprofundamento no tema que o trabalho vai se dispor. Então, um ponto primordial dessa pesquisa do estudo, busca-se fazer uma análise de conceitos chaves tratados na dissertação, para causar novas reflexões e também ter novas perspectivas de estudo. Justificativa. Então,
como eu falei um pouco antes, as ameaças e confirmações de doenças infecciosas, não apenas no contexto regional, neste caso se tratando de em epidemias, né, mas no contexto mundial, neste caso a gente pode citar a pandemia, ela continua consideravelmente alta. No entanto, para se preparar, enfrentar ou pelo menos diminuir o impacto de tais ameaças, é necessário a gente utilizar de todos os meios possíveis para ter assim um melhor cenário pós-crise. A prestação de cuidados aos doentes requer um apoio de tecnologia, como é o caso da inteligência artificial. Por quê? Porque os vírus eles se disseminam muito rápido e a gente precisa achar uma coisa equivalente para fazer análise, para fazer o diagnóstico e tal. Com a ajuda da análise de dados em tempo real, a inteligência artificial pode fornecer informações atualizadas que pode ser usada na luta contra essas doenças infecciosas. Então, a inteligência artificial ela permite ser utilizada de várias formas, sendo para prever os prováveis locais de infecção, também pode-se facilmente rastrear a disseminação dessas doenças, e também, em um caso mais separado, pode também prever número de casos, com a devida utilização de dados. Então, com a devida utilização da tecnologia mencionada, a gente pode ver que o menor número de pessoas, assim, pode ser infectada com a utilização, porque vai ter um maior controle sobre as infecções, e tudo isso em se tratando de volume enorme de informações. Bruno, só um pouquinho aqui. Na sua tela está aparecendo qual slide agora? Segundo. O número do slide. O terceiro. Aí não está aparecendo, não? Pois é, o terceiro slide. Palavras-chave, para eu não me perder. Tudo bem. Então, você não passou nenhum slide ainda, né? Okay. Não, ainda não. Pode prosseguir. Então, quase me perdi. Então, ela trata de vários, como que eu estou falando, de volumes enormes de informação, e dessa forma dando agilidade no processo de feedback de informações, tanto para os pacientes, né, quanto para autoridades de saúde, por meio de aplicativos, então, relacionados a IA, trazendo inúmeros benefícios para a sociedade em geral, em específico o de diminuir a incidência da disseminação das doenças transmissíveis. Justificativo. Problematização. Vou passar o slide aqui. Problematização, vamos lá. Aparecimento. É notório, atualmente, o aparecimento de epidemias, pandemias e todos os afins, tanto em algumas partes do globo, quanto nele todo, como eu citei antes. E quando essas doenças infecciosas elas aparecem, ela tem, assim, quando a reaparência, ela tem um potencial de ser cada vez mais forte e maior. Então, com isso dito, é necessário desenvolver técnicas com quaisquer fins que sejam para que auxilie e aumente a velocidade do diagnóstico ou a detecção da enfermidade. Tipo, tempo é crucial para os enfermos sobreviverem com essas pandemias. No caso, com o caso atual, com o Covid. O diagnóstico precoce é fundamental para a diminuição da disseminação da doença. E também, eu acho que eu já mencionei essa parte, ter um melhor controle, além de diminuir erros médicos e gastos hospitalares.
Então, inteligência artificial, ela é embora seja um ramo da ciência da computação, ela pode responder de forma bem semelhante ao raciocínio humano. Porém, em se tratando de análise de dados, né, ela, ela, ela é bastante eficaz, muito mais eficaz que a inteligência humana, neste ponto. Então, é possível, de certa forma, aumentar a precisão da inteligência artificial utilizando o aprendizado profundo e também as redes neurais para ajudar a combater essas doenças com a detecção precoce da doença e também identificar. Então, do problema de pesquisa, como eu citei antes na introdução, aplicações de inteligência artificial voltada à identificação e rastreamento de diferentes doenças infecciosas. Então, o objetivo, eu já citei antes também, está um pouco repetitivo. O objetivo geral do trabalho é identificar como as aplicações de inteligência artificial pode ser utilizada tanto para detectar quanto para rastrear os diferentes tipos de doenças infecciosas. Então, a estrutura do problema geral, para eu chegar no objetivo comum, que é esse objetivo geral, eu preciso antes contextualizar o aprendizado profundo e também redes neurais, compreender o funcionamento de algoritmos de aprendizagem, modelos, técnicos e classificadores das mesmas, a fim de que eu entenda como ela funciona. Então, contextualizar algumas epidemias e também uma pandemia que é o corona, em números, óbitos, quando ela surgiu e tal. Então, e no fim, o quarto objetivo específico, também apresentar os métodos e processos em que é feita a detecção ou o diagnóstico da doença infecciosa, além do seu respectivo rastreamento. Finalizando aqui a programação, os fundamentos teóricos. Enfim. Deixa eu passar aqui. Referencial teórico. Xuan Wang, deixa eu ver se eu pronunciei certo. Xuan Wang, esse presente artigo, ele trata no artigo, ele trata do uso de aprendizado profundo e também de covulacional, utilizando imagens, utilizando como dados, imagens de tomografias computadorizadas, para fazer-se diagnósticos rápidos e precisos do corpo. Então, para você ter uma noção da velocidade e também da precisão, o artigo ele mostrou que é 83% a mais de precisão do que o teste de ácido nucleico em busca de sequência específica do SARS-CoV-2, que é o codinome COVID-19, que fica entre 30% a 50%. É imprescindível que o diagnóstico do COVID-19 para os que estão infectados com o vírus tenha mais chance de se curar e também outros indivíduos sejam menos infectados e também, para citar o aprendizado profundo, ele, junto com o CNN, traz bons resultados nessa categoria, tipo de tanto diminuir o diagnóstico do paciente, quanto ele prever quais as pessoas estão infectadas, a fim de
de diminuir os que estão próximos. Então, passando para o Mohamed está aí, Ken, 2019, o trabalho mencionado, ele traz uma dinâmicas biológicas que um ramo da inteligência artificial, meu Deus do céu, pode ser utilizada em conjunto com a rede neural artificial, com o foco também. O trabalho ele vai girar em torno de fazer o diagnóstico rápido e também ter, assim, fazendo o diagnóstico rápido, tendo maior controle e também impedindo novos casos, pela falta do diagnóstico precoce. Um ponto diferente nesse referencial teórico, que a resistência também, além de diminuir o tempo do diagnóstico, ele também diminui a resistência por parte das pessoas devido à demora no diagnóstico. Então, alguns dos impasses que a rede ANN pode superar com o auxílio do ensaio Expert MTB RIF em paralelo é um modelo de... Alguém fala alguma coisa? Então, a rede neural artificial, em trabalho em conjunto com o modelo Expert MTB RIF, ela traz resultados que são bastante bons, porque a precisão, superando a do primeiro referencial teórico, superando de 83%, que essa aqui é 94%, assim, otimizando o modelo, esse Expert MTB RIF, e utilizando grande quantidade de volume, grande quantidade de dados, ela dá uma eficácia no diagnóstico rápido. Então, pulando para o terceiro, deixa eu ver se está aparecendo aqui, Gibenga, 2017. Então, a gente falou de redes neurais e aprendizado profundo no primeiro referencial teórico. Agora a gente vai falar de sistema especializado alinhada ao combate de uma doença infecciosa, que é os sistemas especializados. Então, contextualizando, eles operam em conjunto com a lógica difusa, que por sua vez, trabalha com inferências, né? Então, no presente artigo, uma das pretensões principais era fazer o diagnóstico rápido do vírus Ebola, a fim de diminuir fatalidades e atender também um maior número de pacientes. Então, o funcionamento do sistema em questão, ele se baseava em características, a estrutura do Ebola, características, sintomas, informações gerais. Então, posteriormente era feita uma série de questionários ao paciente e com as respostas devidamente respondidas para o sistema. Bruno, eu vou ter que interromper sua apresentação por causa do tempo, tá? Você já está com 17 minutos e 10 segundos de apresentação e o tempo era 15, tudo bem? Então, beleza. Eu vou pedir agora para o professor Lucinauro, por gentileza, fazer as colocações sobre o trabalho e, ao final, a gente dá a deliberação sobre o resultado, ok? Beleza. Lucinauro, por favor. Oi, consegue me ouvir? Oi. Tá, né? Aqui eu tô com uma interferência grande aqui. Bom, boa tarde, Bruno. Boa
Tudo bem? Bruno, pode descompartilhar a tua tela, viu, Bruno? São do tempo. Isso, pode descompartilhar a sua tela aí. Não, mas foi entendido mais ou menos qual é a ideia do seu projeto, tá? Então é o seguinte, o que a gente vai tentar fazer aqui é sugerir a você, para o teu trabalho algumas melhorias, né, que vai ser revista juntamente com o professor Alain, né, que é seu orientador, né, a possibilidade de aplicá-lo ou não aí, as sugestões que a gente vai colocar, tá bom? Em primeiro lugar, eu queria falar aqui em relação ao teu trabalho, que eu recebi aqui, fazendo um scan no seu trabalho, foi percebido que a questão da numeração da página ficou alguns erros, né? Numerou a primeira folha, que não era para numerar, né? E também tem questões de formato de ordem de formatação, certo? A primeira falha tem que ter a formatação, ela tem que ser tipograficamente diferente na primeira página, aí está tudo igual. Tem a questão de alinhamento naquelas informações, né, de apresentação do aluno, está tudo à esquerda, tudo à direita, aliás, a esquerda, não sei se vai estar correto, mas acredito que, pelos que eu já vi, não está. É uma sugestão que a gente vai deixar para ser melhorado, né? Outra coisa, no sumário, o sumário ele tem que compreender o que você faz no sumário tem que ser replicado durante o teu texto, né? Por exemplo, quando você bota o sumário maiúsculo, em negrita ou introdução, no texto tem que estar da mesma forma. Se o item 1.1 é só maiúsculo no teu sumário, lá no texto também tem que ser só maiúsculo. Então, assim, tem diferenças em relação a essas coisas aí, tá? Isso aí causa um erro, não está correto, tá? As referências também foi colocada, assim, saltando páginas, né? Termina aqui, era para ser sequencial, não, já vai lá para outra página, podendo ser na mesma, né? Faltou também a referência, faltou alguns destaques, isso foi feito através do scan, porque quando eu entro no texto de fato, aí o problema é um pouco mais grave, né? Aí eu vou encontrar erros de grafia, aí eu vou encontrar erros de concordância, né? Em algumas palavras, eu destaquei algumas coisas para que você possa rever, né? Colocações em tempo inadequado, né? Você colocou o tempo verbal na confecção do TCC é importante, né? Porque é uma coisa que você ainda está preparando, sempre, se não falha a memória, a orientação que seja sempre da terceira pessoa, né? Então, assim, o tempo verbal é muito importante. Então, eu destaquei algumas frases, você está aqui, daqui a pouco já continua como se fosse pegado de outro local que não tem conexão com o mesmo, assim, foge totalmente o sentido, tá bom? Teu objetivo aqui, pelo que eu pude perceber, a ideia do trabalho em si, ela é muito boa, é muito válida, muito pertinente até, né? Você trabalhar a inteligência artificial para essa finalidade, né? De detectar precocemente coisa do tipo. Mas, assim, você fala que vai contextualizar o coronavírus, a gripe suína, tuberculose, e no decorrer do trabalho eu não percebi nada em relação a isso aqui, entendeu? Salvo uma outra informação vaga em algum teste, mas assim, acho que caberia você falar um pouco mais sobre o que foi cada um em sua época, né? Porque cada coisa dessa aqui aconteceu na sua época e teve um impacto diferenciado. E onde que a inteligência artificial ia utilizar, né? Isso aí. Né? Mas assim, o que mais me preocupou mesmo, de fato, na leitura do teu trabalho, foi a questão, e você também não conseguiu suprir isso agora na tua apresentação. Tua apresentação também não foi boa. Eu não senti firmeza, não senti na tua apresentação em relação ao que tu realmente quis deixar para a gente, né? Mas assim, o que causou muita preocupação foi tuas referências. São atuais, mas eu não consegui achar elas na internet. Consegui, estou mentindo, não, consegui. Vou fazer isso agora. Pronto. Eu não consegui, eu não consegui encontrar elas de uma maneira bem precisa na internet. Eu consegui tudo em inglês, né? Mas daí e você não tem nenhuma referência Portuguesa, brasileira, travou aqui. A conexão do professor Lucinauro deu um probleminha aí.
Doutor Lucinauro, consegue me ouvir? Espera mais um pouco. Bom, A conexão. o Lucinauro caiu a conexão. Eu vou, então, pedir para o professor Maurício, por favor, fazer as colocações enquanto ele resolve lá o problema de conexão. Por favor, professor. Ok. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Bruno. Novamente, só informando, eu estou com um problema de conexão, então, para questão de otimização da banda de dados, eu estou deixando a minha câmera desativada. Bruno, eu fiz algumas observações, na verdade, corrigindo várias observações, e para não ser repetitivo, eu poderia até projetar, mas eu estou adotando o seguinte: eu estou com o teu trabalho, o teu projeto, depois eu te mando ele comentado com a identificação de todas as correções que devem ser feitas, né? Algumas o Lucinauro já fez, ele já colocou. Com relação à questão da formatação de todo o trabalho, ela parte desde da numeração de página, que isso tem que ser revisto, né? A numeração de página, vou te dar só um exemplo, ela só começa a aparecer a partir da página de introdução. A capa, ela deve ser desconsiderada. Então, tipo de regra que tu deve fazer, e que isso está no manual que foi passado para vocês, isso está lá bem detalhado, o tipo de fonte, o tamanho da fonte, o espaçamento da fonte, então tudo isso está lá no manual. É questão mais de você ir buscar. Alinhamento, esquerda, direita, centralizado, isso aí tudo tem que ser visto. Mas, assim, como o Lucinauro estava falando, e a gente começa a ler o teu trabalho e já começa a ver. Primeira coisa, o teu trabalho, ele não é uma dissertação. Tu coloca aqui que ele é uma dissertação. Ele não é uma dissertação. Ele é um TCC, é um trabalho de conclusão de curso. Uma outra denominação que tu poderia dizer que é uma monografia, né, que é para graduação, é para bacharelado. Ele não é dissertação. Dissertação é para mestrado. Quando eu começo a olhar aqui, eu achei bem interessante a tua proposta, né? Que tu vai apresentar, tu vai fazer um estudo, né, de caso, e tu quer usar a IA para identificar uma doença, identificar o diagnóstico. E eu fiquei me perguntando, mas como é que ele vai fazer isso, né? Eu não sei se tu viu, tem um aplicativozinho, usando já, contextualizando, tem um aplicativo, ele é tanto um site, como ele tem o site, ele tem também o app para celular, que você coloca algumas informações, né, como é que tu está sentindo, a temperatura, se você teve contato recente com pessoas que foram infectadas, e aí o algoritmo faz uma análise de determinada situação e te diz que possivelmente aqueles sintomas eles são de gripe, aqueles sintomas são de alguma infecção, ou o conjunto desses sintomas, eles configuram infecção por Covid, mas ele não dá a certeza de que é Covid. Ele te orienta a buscar um médico. Então, quando eu comecei a ler o teu trabalho, Bruno, o teu microfone está ligado e está tendo um retorno, está tendo microfonia. Sim. É que eu só estou de ouvinte agora. Ok, desativa o teu microfone, por favor, para não ter retorno. Então, Bruno, quando a gente começa a ler o teu trabalho, eu fiquei assim, curioso. Eu digo, eita, um trabalho bom, um trabalho que envolve inteligência artificial. Mas eu achava que seria mais voltado para essa questão de análise de sintomas, né? Aí eu vou avançando no teu trabalho e tu já coloca que tem que ser trabalhado junto com uma junta médica. E eu digo, opa, mas como assim? Tu já contactou uma equipe médica e tu vai fazer uma análise de viabilidade, tu vai fazer um estudo de caso, tu vai reunir uma equipe e conversar com essa equipe a partir desse estudo de caso, né? Reunindo essa equipe, tu vai construir um algoritmo
e de acordo com as informações que tu passar para esse aplicativo, porque tu possivelmente iria construir um aplicativo e tu fala aqui que vai, aí esse aplicativo, né, ele, usando inteligência artificial, ele vai analisar essa situação e vai te dar um resultado similar ao que eu te falei, que é um site e também tem um appzinho. Na verdade, ele só acessa a base de dados, né? Você insere as informações, ele transfere para a base de dados, para o banco de dados, e o algoritmo, a IA, faz a análise dessa situação. Então, eu achei que seria um pouco disso. A tua problematização, ela começa boa, ela precisa ser melhorada, e deixar claro, aí eu já começa a questão dos erros, né, das citações, que eu não tinha visto ainda, mas eu já começo logo aqui com uma citação, e uma citação aqui grande, né, eu não fui nem atrás, para ter só uma ideia. O Lucinauro, ele se preocupou em buscar, eu não fui atrás até mesmo porque a forma como ela está feita, ela não me permite fazer essa pesquisa. Ou seja, a forma como tu referenciou, a forma como tu citou, e por isso que o Lucinauro não achou, não é tanto nem porque é inglês, porque se ela tivesse sido construído seguindo as regras, nós acharíamos isso com perfeição, né? Os teus objetivos, tu fala aqui da contextualização do aprendizado, de compreender o funcionamento, de contextualizar o coronavírus, de apresentar os métodos e processos, beleza, aí, até aí tudo bem. Mas anteriormente tu falou que vai construir algo para utilizar a IA, né, uma inteligência artificial, para diagnóstico de doenças ou de pandemias ou algo do tipo, né? Onde é que está aqui o uso da IA? Ele não está presente aqui, não tem nenhum objetivo que deixe isso claro. O que o Lucinauro estava falando, e eu complemento aqui, é o teu objetivo geral, ele responde o teu problema. Os teus objetivos específicos, eles são os caminhos, as etapas de tudo o que tu vai fazer para chegar ao teu objetivo geral, respondendo o teu problema. E eu não encontro essa ligação, porque tu tem o teu problema, tu tem o teu objetivo geral, que vai responder o teu problema, e tu tem os específicos, que é o detalhamento do teu objetivo geral. Ou seja, eu posso traduzir em termos mais práticos, mais claros, os teus objetivos específicos seriam basicamente as etapas, as ações que tu iria percorrer para chegar ao objetivo específico, para responder o teu questionamento, responder o teu problema, responder as tuas hipóteses que tu construiu. E eu não encontro aqui. O teu referencial teórico, tu trata de 2 temas, mas ele foge totalmente do que tu apresentou lá na tua introdução, né? Eu chego no teu cronograma, e o teu cronograma, ele tem, de fato, várias etapas. Algumas etapas, elas estão em branco, elas não estão cumpridas, e eu não entendi bem. Parece que tem 2 cronogramas. Eu não entendi bem por que tu tem 2 cronogramas. Um só mostra janeiro e fevereiro, e o outro mostra ações de julho até dezembro. Então, tu precisaria ter deixado isso aqui bem claro. E com relação à questão das referências, elas precisam ser, de fato, feitas, porque da forma como elas estão aqui, eu não consigo localizar nada relativo ao que tu colocou lá no teu referencial teórico e nem na tua justificativa. Então, assim, tem muita coisa que tu precisa fazer. A tua ideia é muito boa, os teus objetivos, eles estão alinhados, né? Só precisou faltar um pouco, deixar mais claro essa questão aqui da IA, né? Como é que tu iria fazer, como é que seria feita essa questão do diagnóstico, e finalizando a tua metodologia. A tua metodologia, tu tem que descrever cada etapa, tu tem que dizer como será feito cada específico e o que tu vai utilizar para atingir aquele objetivo específico. Então, tu vai pegar todos os teus objetivos específicos e vai detalhar eles, descrever eles, dizendo o que tu vai fazer para alcançar aquele objetivo e o que tu vai utilizar, quais ferramentas tu vai utilizar, qual IA tu vai utilizar, quais
framework, se tu vai desenvolver alguma coisa, se tu vai implementar, qual linguagem de programação tu vai utilizar para implementar tudo isso aqui. E eu esperava, ou nós esperávamos, colocando de forma geral, achar isso aqui na tua metodologia. E a gente não encontra. Eu acho que eu já até me avancei muito. Isso aqui não são perguntas, viu, Bruno? Eu até tinha feito algumas perguntas aqui para te fazer, mas eu acho que a partir da minha fala, tu consegue encontrar onde, digamos assim, as minhas perguntas, as minhas indagações, as minhas dúvidas, que ficou o que a gente esperava encontrar no teu trabalho após a leitura da introdução, e a gente não encontra. No mais, obrigado pelo convite, né? E a gente espera que, caso o teu trabalho seja aprovado, que todas essas respostas elas sejam dadas na continuação do teu trabalho. Obrigado, Bruno. Obrigado, Alan. Obrigado, professor Maurício. Solucionado teve um probleminha com a conexão, vou pedir para ele concluir aí as colocações dele, logo em seguida eu faço as minhas. Continuando, porque aí a conexão de fato, né? Na realidade, o que eu estava falando que me preocupava as referências, porque são todas referências em inglês, e fica difícil saber quando foi acessada, não são tão velhas, são até atuais, pode ser até pertinentes, mas realmente ficam muito a desejar, né? Se fala que de livros que foram lidos, e aqui eu não consigo, eu só tenho artigos, até onde eu consegui, mas parei também na metade, porque eu vi que ia demorar muito para chegar em algum lugar. Então, assim, eu senti falta de literaturas mais atuais, de literaturas mais presentes, tendo em vista esse grande momento que a gente está passando. Então, nós temos muita informações válidas, inclusive, né? Lógico que informação não é pegar por pegar, é uma fonte sólida, a gente possa ir lá e ver, está lá, nós temos. Tá? Então, queria parabenizar também, a ideia é boa, tem que ser melhor trabalhada. O cronograma realmente está um pouco confuso. Eu consegui entender que janeiro e fevereiro é 2021, ele completa ali, porque não coube num ano só, mas você já começou com desenvolvimento, né, pesquisa, ou seja, cadê o pequeno sistema para se captar, coletar as informações e aplicar para ver o resultado. Não consegui entender onde é que a gente ia colocar ele aqui nesse cronograma. Então, no mais, assim, é só procurar melhorar um pouco mais, a gente vai deliberar o jeito que quer. Então, só dá os parabéns, né? E eu espero que depois certo, tá? Parabéns aí, a ideia é muito boa. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Lucinauro. Então, aí, Bruno, ficam as colocações dos professores Maurício e Lucinauro, certo? Para você seguir, obviamente, independente de resultado, o trabalho, ele tem tendências a serem resolvidos, tá? E algumas colocações minhas aqui, pegando um gancho aí com o professor Maurício falou, com o professor Lucinauro falou, o trabalho, ele realmente tem muitos problemas de formatação, na escrita também, certo? E eu não entendi, cara, por que tem erros aqui que, tipo, estavam na versão 2 do trabalho, aí você enviou a versão 3 com algumas correções, e no projeto, na versão final, você retornou erros da versão 2. Como esse cronograma. Na versão 3, ele está bem melhor do que na versão final. É só um cronograma só. Aí na versão final você fez essa quebra, mudou muitas coisas, eu não entendi. E assim, essas referências, esse monte de referência de chineses aí que você colocou, tem parágrafo que é só o nome de chinês, né? Parece um negócio lá do Oriente Médio lá, né? E assim, isso eram coisas que tinham na versão 2, e eu disse, Bruno, isso aqui não dá para entender, não está correto, você tem que fazer de acordo com a ABNT. Eu fiz aquela aula de ABNT, NBR 723, NBR 10520, né? E justamente para vocês corrigirem esses errinhos menores, né? Que são erros pequenos comparados à ideia que vocês têm para desenvolver, para construir o trabalho, são erros pequenos. Então, são coisas que a gente tem que dar uma atenção, porque
vários erros pequenos, eles acabam acumulando e se tornando um erro grande, que acaba denegrindo um pouco assim, a qualidade do trabalho, certo? Então, como o professor Luiz Claro falou, a tua ideia, a tua ideia é muito boa, certo? É muito válida. Quando eu vi o teu tema, eu fiquei muito feliz na tua escolha, certo? Porque foi uma coisa que você sugeriu, não foi uma coisa que a gente precisou construir muito, tá? Se a gente mudou, mudou pouca coisa do seu tema. Então, é muito interessante a ideia, é muito atual o tema. O uso de inteligência artificial é muito interessante, certo? Em questão de temática, o teu trabalho está bem acima da média dos trabalhos que eu venho acompanhando e vendo o que a galera está fazendo nos outros polos, certo? Inclusive. Então, só faltou um pouco aí de execução, certo? Foi um probleminha de execução. E aí você tem os arquivos de versão 2, versão 3, versão 1, 2 e 3, né, com as correções todas. E temos agora essas colocações aí, onde os professores Maurício e Luciano vão compartilhar também esses arquivos, certo? Para que você possa ter acesso e corrigir, certo? E aí, dependendo do resultado, você fazer tudo isso como correção desse seu trabalho, para que ele possa, de fato, ser executado como conclusão do seu curso, né? Lá no TCC2. Então, agora a gente pede aí uns minutinhos a você, você aguarde aqui na sala, que a gente vai conversar sobre a liberação do trabalho e eu retorno para cá para te dar o resultado, tá bom? Alan, só um adendo. Alan? Oi. Só um adendo. Eu não sei se eu deixei bem claro. A introdução, a justificativa e a problematização, na verdade, a introdução e a justificativa você cria expectativa sobre o trabalho. Uma grande expectativa, porque está bem escrito, está bem elaborado, lógico, tem alguns ajustes, ele desperta a nossa curiosidade. A gente espera que vai encontrar algo que o trabalho só tende a crescer, né? Os objetivos eu fiquei faltando, quer dizer, não encontrei essa questão da IA, porque ele fala tanto na justificativa e ele fala também na problematização, mas aí quando chega nos objetivos e dos objetivos para frente, ele já desconstrói tudo o que ele fez. Então, se ele tivesse seguido essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio, e principalmente no referencial teórico, que parece que o que pecou mesmo aqui foi o que prejudicou mesmo o trabalho dele, foi o referencial teórico. Se ele tivesse seguido a mesma linha que ele vinha seguindo, na introdução, justificativa, problematização, o trabalho dele estaria ótimo, mas aí desanda a partir dos objetivos quando ele desfaz tudo o que ele fez anteriormente, ou seja, que ele tirou a parte de A. Parece que ele se arrependeu de ter proposto trabalhar com inteligência artificial. No mais, obrigado. Beleza. Espera um pouquinho aí, Bruno, que a gente retorna já.
Pronto. Bruno? Estou aqui. Liga a tua câmera, por favor, Bruno, só para eu te ver. A gente vê você. Eu vou lhe passar agora o resultado. Pronto. Então, Bruno, a deliberação da banca, né? Sua nota e resultado reflete o seu engajamento durante o trabalho, o desenvolvimento do trabalho, tá? Sua participação, tudo isso, reuniões, orientação. A nota do seu projeto escrito, a nota da sua apresentação e aqueles pontos extras do seminário de TCC que aconteceu, certo? Então, juntando tudo isso, o seu trabalho foi aprovado, certo? Com média final 7,7, ok? Sendo que você precisa seguir todas as recomendações que a banca está passando, certo? Tudo que os professores sugeriram aí, eles vão passar esses arquivos para que você faça as correções, as adaptações do seu texto, para que ele fique pronto, para que você continue esse trabalho como TCC 2, ok? Tá certo. Tá certo. Obrigado pela atenção de vocês. Ok. Valeu, Bruno. Agora, parabéns aí pela sua nota, viu? Foca. Compartilhei com o professor a sua ansiedade em querer mudar o trabalho na metade do curso. Na metade do curso, não, já quase na reta final, depois dele todo pronto. Talvez esse foi um detalhe que fez a diferença, né? Mas acho que com as orientações certas, você conversando com o Alan depois, vocês vão conseguir achar o melhor caminho para chegar, viu? Porque a ideia é boa. Só tem que ser melhor trabalhado em alguns aspectos, tá bom? Então, sucesso para você. Parabéns. Obrigado, final. Obrigado aí. Então, professor Maurício, fala mais alguma coisa? Não? Não, é isso, mas só parabenizar aos dois, a você e a ele, pelo trabalho. Beleza, obrigado. Obrigado, Bruno. Agora, partir para cima dessas correções e dar continuidade ao trabalho, né? Parabéns. Tá certo. Até mais. Valeu.